Gente, então, esse formato de vídeo... Ai, meu Deus, cadê o microfone? Esse formato de vídeo é muito diferente pra mim. Pra vocês também, eu imagino, né? Você que tá aqui nesse belo canal. Então, você sabe que esse não é normalmente os tipos de vídeo que eu faço. Quando eu posto, né? Porque também tem essa questão da frequência. Mas aí, essa aqui é uma grande tentativa de manter a frequência desse canal e também... Porque já tem um tempo que eu quero começar um podcast. Sim, não um podcast exatamente, porque eu não sei se eu tenho, assim, tanto assunto. E aí eu falei, cara, por que não, né? Por que não trazer aqui um pouco sobre algumas coisas que eu penso em relação a algumas coisas da vida? E a ideia desse videocast aqui é, eu conseguir manter a frequência desse canal, porque... tenho uma dificuldade séria com isso. E, segundo, a gente tem uma conversa, assim, real, sabe? Acho que é pra você que estiver aí trabalhando, ou que você estiver na academia, ou se você estiver dando uma corrida, pintando, fazendo o que você quiser. A gente possa ficar conversando aqui, no caso eu vou falando e depois você comenta aqui o que você tiver pensado aí. Esse microfone aqui, ele é completamente fictício, porque o microfone de verdade tá aqui. Mas enfim, gostaram da estética? É isso, gente. Eu fiquei com vontade de sentar pra falar e... cá estou, sentada falando. O tema desse vídeo eu não sei exatamente qual vai ser ainda, porque eu sou uma pessoa que planeja muito. E aí eu vivo no mundo do planejamento, entendeu? Eu nunca passo pro mundo da ação. E... eu pensei, cara, eu acho que esse pode ser um bom início de tema, assim, um bom primeiro tema de vídeo, porque ele vai ser feito simplesmente sem planejamento nenhum. Eu literalmente, tipo, sentei aqui, liguei a câmera, desliguei o ventilador, inclusive, porque... pro áudio ficar bom, mas gente, que calor que tá, meu Deus do céu. E aí, cá estamos. Então eu não tenho nenhum assunto específico, mas eu tenho uma frase... que é a frase que irá guiar o que eu quero falar aqui, que na verdade eu ainda não sei o que é. Antes de eu falar a frase, eu quero fazer um pequeno storytelling de onde essa frase surgiu. Eu estava trabalhando um belo dia aí, e aí a gente estava lá no evento e tal, e tava rolando uma palestra, e aí nessa palestra, o palestrante trouxe uma frase, que é de ninguém mais, ninguém menos que do Nietzsche, o filósofo, e aí ele falou a seguinte frase: torna-te quem tu és. E aí, gente, alugou um triplex na minha cabecinha, porque na hora, assim, os meus colegas, a gente tava ali conversando, a gente falou, caramba, impacto, hein? Caraca. Só que de alguma forma essa frase me pegou mais, e eu fiquei falando dela o restante do dia, acho que ninguém aguentava mais, inclusive. Peço desculpa aí pra quem tava comigo nesse dia. E eu repeti essa frase pros meus amigos algumas vezes, inclusive. Provavelmente também, amigos que estiverem assistindo esse vídeo, desculpa. Ela me pegou, assim, porque na hora e aí, tipo assim, como se meu cérebro tivesse... Eu acho que é uma coisa importante também que a gente tem que deixar claro nesse videocast. Eu falo muitas coisas por segundo e às vezes eu me perco nisso. Mas eu espero que vocês gostem de mim mesmo assim. E aí, o que eu tava falando? Aí quando o palestrante falou essa frase, mano, ele me perdeu ali, porque eu fiquei dentro dela. Eu fiquei ouvindo e pensando, meu Deus do céu. De alguma forma, o que eu fiquei pensando sobre essa frase foi exatamente essa busca incessante da gente de, cara, querer ser melhor, querer ser, tipo, querer melhorar e etc. E aí a gente fica meio tipo assim, cara, mas será que eu tô... pra onde eu tô indo? Tipo, quem eu tô querendo ser, na real? Você quer ser diferente, mas por que exatamente, sabe? O que você quer fazer de diferente? E aí, às vezes, esse ser diferente, na verdade, nada mais é do que querer performar mais. E aí, né, dentro da sociedade que temos, performance significa que você é uma boa pessoa. Sou contra esse conceito. Só que essa régua normalmente não é sobre você mesma, sabe? Tipo, não é, tipo, você tá querendo se tornar melhor do que você era. Porque, por exemplo, quando você para 5 minutinhos assim e fala, mano, eu quero me tornar melhor. Mas o que exatamente? Pra quem? Quais são os tópicos que realmente me fazem não me sentir bem com quem eu sou agora? Porque às vezes você tá ótimo sendo quem você é agora, sabe? Só que você tá querendo tanto ser alguém pros outros que você esquece de ser alguém pra você mesmo. Eu preciso ser honesta com vocês e dizer que eu não procurei a fundo sobre essa frase, tá? Eu só sei que ela é do Nietzsche. Mas eu não sei, tipo, cara, o que ele quis dizer com aquilo. Eu tô falando o que eu entendi dessa frase. Eu acho que a gente pode até fazer essa pesquisa. Lendo agora, eu sinto que é um pouco pra você se tornar a sua melhor versão. Mas eu sou um pouco contra essa frase, porque não necessariamente a sua versão anterior era ruim, entende? Talvez a versão anterior, ela era ótima também.
Só que aí ela já não tá mais condizente com os seus pensamentos atuais ou com como você quer continuar daqui pra frente. E aí tem uma outra camada, eu acho, que é a camada do... Vamos lá, agora falando com jovem adultos. A gente passou já da fase de que jovem adulto é dos 20 e poucos anos, porque assim, os 20, galera, eu tenho uma teoria. Pra mim, os 20, eles são o test drive do que é ser adulto. Porque você passa a sua fase ali da infância e a sua adolescência meio que sendo moldado e com as pessoas falando o que você deve fazer, tipo a escola falando o que você precisa fazer, seus pais falando o que você precisa fazer. E aí, de repente, você é adulto e você precisa viver. E, tipo assim, você precisa falar o que você tem que fazer. Só que você não sabe exatamente o que você tem que fazer. Por exemplo, preciso ir no médico. Como é que eu faço? Como é que eu vou... Como que eu identifico que eu tô realmente precisando ir no médico e não... Pô, só tô aqui sentindo um negocinho que é só eu tomar um remédio. Como que eu sei quais são os remédios, os chás? Quais são os... Esse assunto tá bem atual na minha vida. Como que eu sei exatamente o que eu quero pra daqui a 30 anos? Se tudo que eu sabia era que eu precisava me formar na escola. E aí, quando eu entrei na faculdade... Eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer dentro da minha profissão. Eu sabia que eu tinha possivelmente uma profissão. Só que aí eu preciso arrumar um emprego. E aí depois de arrumar um emprego eu preciso crescer dentro dele. Mas será que eu quero crescer dentro? E aí você vai, entendeu? Enfim. E aí, o que eu estava a falar? Por que eu estava falando sobre isso? Bom, eu entrei aqui num limbo falando sobre idade, etc. E coisas assim. E eu me perdi um pouco. Mas vamos retornar à frase do Nietzsche. Tem uma camada nessa frase que eu acho que é importante a gente falar. Que é tipo assim, atualmente... nossa geração e a geração anterior um pouco também, a gente é moldado a partir do que a gente trabalha, né? Então, quem você é, muitas vezes é o que você faz, é o que você exerce como profissão, assim. Porque a gente, né, capitalismo e tal, o mundo capital. E às vezes é muito difícil você se identificar como uma pessoa que é isso, isso, isso. Porque às vezes, cara, quem você é? Ah, eu sou advogado. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou... Mano, tá, mas e aí? O que você faz para além disso? Ah, eu corro aos domingos. Eu pinto. Eu tenho uma lojinha de cerâmica. Eu faço vídeo. Eu gosto disso. E aí, isso acaba sendo mais sobre você do que, de fato, o que você faz. Só que eu acho que a gente acaba tendo uma tendência a se resumir ao que você faz profissionalmente, assim, sabe? E aí eu acho que entra um pouco desse universo tão falado atualmente, que é o mundo dos hobbies, né? E aí eu vi um vídeo, acho que foi da Elora, não sei, dela falando que hobby nada mais é do que uma palavra chique pro adulto poder brincar em paz. E é exatamente isso. Eu acho que os hobbies, eles dizem muito mais sobre você, sobre quem você é de verdade, do que o seu trabalho, no final das contas. Porque no final das contas, todo mundo precisa pagar a conta. A não ser que você seja herdeiro, mas aí... Aí eu acho que tem uma coisa nessa frase, e aí foi o que eu acabei de ler aqui quando eu li a definição do que o Nietzsche queria dizer, que é sobre, eu acho que se tornar quem você é menos sobre se tornar a sua melhor versão e muito mais sobre se sentir livre para criar a sua própria vida. Porque acho que você acaba sendo moldado naturalmente por infância, por vida, por trabalho e tudo mais. E aí é natural que a gente acabe entrando num grande automático ali de tipo, ah, beleza. Então acho que é isso aqui que é ser eu mesma, sabe? Tipo, é essa parada aqui que me resume quanto pessoa. E aí você trabalhar nesse torna-te quem tu és é tipo, pensando num exemplo aqui que não seja nem pessoal e nem que retrate alguém próximo a mim. Tipo assim, a vida fala que você precisa ser bem-sucedido profissionalmente. Será que você precisa? Ou será que você só precisa ser, tipo, assim... E assim, defina sucesso, né? Acho que esse é um primeiro pilar. Tipo, ser bem-sucedido profissionalmente é ser rico? Ou é se tornar CEO? Ou é simplesmente você ter uma carreira estruturada, que isso não demande 100% da sua energia e da sua saúde, e que você tá num cargo ok, você recebe legal... E aí você consegue proporcionar experiências da sua vida que realmente se conectem com quem você é. Sabe? Eu vou trazer um exemplo pessoal aqui. Vamos entrar nessa camada aqui de profundidade. Cara, eu gosto muito de fazer vídeo. Muito. É uma coisa que eu gosto muito. Só que eu não recebo dinheiro com isso, obviamente. E aí, naturalmente, eu eu tenho uma tendência a deixar de lado isso que é muito importante pra mim, porque muitas vezes eu tô me dedicando muito mais ao meu trabalho, porque é a minha fonte de renda. E aí, como uma pessoa da classe trabalhadora, eu preciso pagar as minhas contas. Então,
Se eu tiver que dedicar energia, eu vou dedicar energia pro meu trabalho. Isso é certo? Isso é péssimo. Porque, assim, é bom porque isso me tira de uma posição... essa medíocre é uma palavra ruim, mas, tipo, de uma posição de... tanto faz, vou fazer só por fazer. Eu quero fazer as coisas com excelência, mas isso não pode ser o todo, sabe? Isso não pode ser tudo que eu sou. Minha memória acabou de acabar. Então, calma aí, pausa pra eu trocar o cartão de memória. Eu deveria ter assistido o que eu falei no final, pra me reconectar aqui de novo. Enfim, inclusive esse pode ser o cartão de memória do podcast, porque ele tem mais memória. Mas, enfim, pensando aqui, pensamentos altos. Enfim, o que eu tava falando? O que eu faço no meu trabalho não pode ser o todo. Cara, não ter uma carreira, prestígio do mais alto nível de prêmios e não sei o que lá, não te faz ser uma pessoa que não tem ascensão profissional, sabe? Você tá no lugar que você tá confortável de estar e que é onde você gostaria de estar, porque isso é uma parte. E aí tem um outro lado da moeda, que é se pra você o trabalho é tudo, eu acho que tá tudo bem também. Eu acho que não é um grande problema também. Acho que, assim, as pessoas, elas às vezes encontram um propósito no trabalho. E, porra, foda, que bom, assim, sabe? Mas acho que ele não necessariamente deve ser dessa forma. E não ser dessa forma não era um problema. É só a sua forma de viver, entende? Só que aí, se não é dessa forma pra você, só que ao mesmo tempo é como tá sendo, eu acho que é aí que entra o torna-te quem tu és, a liberdade de criar a própria vida, sabe? E aí, eu acho que um parêntese, eu não queria abrir eu não gosto de ficar abrindo esses parênteses, mas acho que é importante, e aí talvez eu não faça mais daqui pra frente. Eu sei que eu tô falando numa posição de muito, muito privilégio, tá? Então, tipo assim, não é como se... Ei, você quer criar a sua vida dos sonhos? É só fazer. Não é isso. Eu sei que, tipo, existe várias outras coisas que mano, o financeiro é uma das principais, sem dúvidas, mas tem várias outras camadas também. Então, eu tô falando de um lugar de privilégio, mas eu acho que, tipo, dá pra ser aplicado de forma dentro da sua realidade. Acho que a gente ter a liberdade de viver a própria vida, quando a gente tá inserido num meio em que muitas vezes a gente acaba não se colocando como prioridade, ou então acaba, tipo, pensando que, cara, acho que de onde eu vim é quem eu sou, ou então, eu lembrei de uma música, por isso que eu falei essa frase, do A Bloodline, do Alex Warren. Ou então, sei lá, o que eu sou até agora é o que eu vou ser pro resto da minha vida, o que eu tô vivendo até agora é o que eu vou viver pro resto da minha vida também, enfim, foda-se, o que for. E aí vai soar bem infantil essa frase, mas sim, eu posso ser o que eu quiser. Eu acho que dentro do universo que a gente vive, obviamente, pra algumas pessoas vai ser mais fácil, e o caminho definitivamente vai ser mais curto, mas ainda assim, eu acho que se permitir desejar ser alguma coisa é o que faz a gente, tipo, se reconectar com quem de fato, dentro do seu coração você é, sabe? De fato, quem você... E aí, por mais que, tipo, ao longo do tempo você fala, olha, acho que era o que eu queria, mas pelo que eu tô vendo da estrada não vai fazer muito sentido pra mim, ou então, mano, eu vou optar por esse outro caminho aqui enquanto eu não consigo chegar lá, e aí, beleza, escolhas. E a gente tá entrando já mais no detalhe dessa longa caminhada que é viver. Pra mim, eu acho que ter essa sensação de eu tenho a liberdade de ser é muito motivador, porque ao mesmo tempo que é desesperador, porque aí é aquele ponto de, mano, somos adultos, o que isso significa, mas ao mesmo tempo, beleza, então acho que eu tô descobrindo junto com todo mundo aqui, e a gente vai descobrindo sempre de uma forma em que viver seja mais leve e seja divertido e prazeroso, e que você, tipo, vai vivendo e fala, maneiro esse negócio aqui que eu tô construindo. Porque assim, quando eu era criança, trazendo um exemplo, quando eu era criança eu queria ser muitas coisas. Eu já quis ser caixa de supermercado, porque eu adorava o barulhinho das teclas do que tinha, né, quando passava as coisas. Eu já quis ser estilista, e aí eu tive um negocinho da Barbie, que era você customizar as roupas das Barbies, assim. E eu já quis ser cantora, e aí eu comprei, eu não, né? Meus pais me deram de presente uma caixa de som com um microfone que era pra eu ensaiar. Obviamente eu não ensaiava, porque eu queria ser cantora, mas... E aí, tá ligado? Tipo, e o talento? Então, assim, aí eu nunca, tipo, tive essa parada de eu sou... É isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu não sei exatamente. Eu tô descobrindo. E tá tudo bem, assim. Acho que contanto que eu esteja feliz com quem eu sou e eu esteja sendo coerente com quem eu sou, tá tudo certo. Posso experimentar aí várias outras paradas e falar, essa parada aqui não... Tipo assim, agora no meu trabalho atual eu tô cuidando de coisa com dinheiro. Tipo assim, orçamento. Gente, eu
cuidando de coisa com dinheiro, pra mim isso é absurdo. Porque eu achava que eu não sabia matemática básica. Eu não sei se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido. Eu não tenho ideia, de verdade. Eu realmente não estruturei absolutamente nada. Eu tinha uma frase e um sonho. Então, mas de qualquer forma, isso aqui é um videozinho só pra gente trocar uma ideia mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aprendizados que eu tirei desse vídeo é que eu preciso, estruturar as coisas que eu quero falar, porque definitivamente seguir o flow, a minha linha de raciocínio, ela abre 200 ramificações, e aí automaticamente fica muito complicado seguir uma linha reta, assim, sabe? Pra gente ter um início, desenvolvimento e conclusão. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Segundo, cara, eu acho que viver é muito legal e a gente precisa... A gente não precisa nada. É isso, a gente não precisa. Se conectar com quem você é e ter a sensação de que você pode ser quem você quiser ser e sem, tipo, falar que a sua versão anterior era ruim. E o que mais que eu acho que a gente teve aqui de aprendizado com esse vídeo? Que gravar sem ventilador é bem difícil. E eu acho que é isso, monas. Eu não tenho mais muito o que falar, não. Na verdade, de novo, eu não sei o que eu falei até aqui. Então... eu espero que você tenha gostado. E aí, uma coisa que eu vou começar a fazer nesse videocast aqui é que eu quero me propor mais de conhecer coisas novas. Então, seja uma música nova, um filme novo, uma série nova. Então, ao final de cada episódio, a gente vai falar quais são os favoritos da semana. E aí, eu já trouxe duas coisas, que é um filme e uma música. E aí elas ambas são relacionadas porque eu estou obcecada, gente. Eu estou obcecada. Que é Guerreiras do K-Pop. K-Pop Demon Hunters. Gente, que filme. Eu demorei muito pra assistir esse filme. Não porque, tipo, ele não me chamava atenção, mas é porque eu sentia que eu queria, tipo, parar para assistir. E aí tem muito a ver com aquela questão do esperar o momento certo. Mas aí isso é papo pra outro vídeo. Só que aí, entrei de férias do trabalho, sentei pra assistir. Eu já assisti 3 vezes. Desde que eu sentei pra assistir. Isso tem, tipo, uma semana. E a música da semana está sendo... puta, é difícil, porque é do filme, mas é porque eu gosto de todas as músicas do filme. De verdade. Mas eu acho que... deixa eu dar uma olhada no meu no repeat do Spotify pra ver qual que tá mais... cara, é porque assim, eu acho que se a gente for falar sobre energia da música, Your Idol. Mas se a gente for falar sobre letra... se a gente for falar sobre letra, What It Sounds Like. Eu acho que essa é a minha fave. E eu, infelizmente, sinto muito por falar isso, mas eu gostei muito mais delas em inglês do que em português. Mas eu apoio 100% a versão em português também. Então, mas em inglês é muito bom, gente. Tipo, juro. Facilmente seria um grupo de K-pop real, assim, sabe? Mas é isso. Esses foram os favoritos da semana. Esse foi o nosso primeiro episódio desse videocast, que ainda não tem nome, inclusive. A gente vai descobrir aí também, com o tempo. Quando eu for editar, eu penso em alguma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo.